Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. No mais, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem pessoal, a ideia do vídeo de hoje é apresentar para vocês os cangaceiros que mais tempo ficaram nas hostes do cangaço. E para isso, usaremos como parâmetro a Era Lampiônica. Tentarei fazer um top 10 daqueles que mais tempo atuaram no cangaço. Deixo claro que possivelmente haverá divergências com relação aos nomes e às datas. Então, antes de qualquer julgamento, que fique claro, são nomes que levantei baseado em informações com pesquisadores e livros, mas que possivelmente pode haver outros cangaceiros com mais tempo. Então, vamos a eles. José Ribeiro da Silva, ou simplesmente Zé Sereno. Vindo da tradicional família dos Ingrácias, Zé Sereno era sobrinho de Antônio, Cirilo e Luiz de Ingrácia, primo de Zé Baiano, Mané Moreno, entre outros. No cangaço teve como companheira a cangaceira Sila. Foi chefe de subgrupo de Lampião. Entrou no ano de 1930 e se entregou em fins de 1938. Totalizando em torno de 8 anos de cangaço. Levino Ferreira, o segundo filho mais velho do casal José Ferreira e Maria Lopes, era sem dúvida o mais impulsivo dos irmãos de Lampião. Daí o seu vulgo, Vassoura. Atuou desde cedo junto com seus irmãos Antônio e Virgulino. Essas ações começaram em torno de 1916. Levino Ferreira encontrou seu fim em julho de 1925, no município de Flores, Pernambuco, totalizando em torno de 9 anos de cangaço. Francelino José Nunes, ou simplesmente português. Esse cangaceiro era baiano. Entrou para o cangaço em torno de 1929. Nas hostes do fenômeno social, teve 3 companheiras: Noca, que veio a perder a vida; Cristina, que aconteceu um caso de adultério e veio a ser morta; e Quitéria, a última. O experiente cangaceiro português foi chefe de subgrupo de Lampião. Em setembro de 1938, veio a se entregar. Mal imaginaria que no ano seguinte encontraria sua morte dentro da cadeia. Foi morto por um jovem menor de idade, filho de uma de suas vítimas. Guilherme Alves dos Santos, ou simplesmente Balão. Esse cangaceiro era baiano. Entrou para o cangaço no ano de 1929, como ele mesmo relatou à revista Realidade, no ano de 1973, em São Paulo. Não teve companheira nas hostes do cangaço, era extremamente supersticioso. Esteve presente na Grota do Angico no dia que Lampião perdeu sua vida. Conseguiu furar o cerco. Meses depois viria a se entregar. Sendo assim, Balão totalizou em torno de 9 anos de cangaço. Virgínio Fortunato, vulgo Moderno. Este cangaceiro nasceu no Rio Grande do Norte. Foi cunhado de Lampião, casado com sua irmã, Angélica Ferreira. Após a morte da mesma, devido às perseguições da polícia, entrou para o cangaço, no ano de 1926.
Rapidamente ganhou destaque, se tornou chefe de subgrupo de Lampião. Nas hostes do cangaço, teve como companheira a cangaceira Durvalina, a Durvinha. Virgínio Fortunato, um cangaceiro corajoso, porém muito cruel. Era um dos cangaceiros que tinha habilidade para capar as suas vítimas. Encontrou seu fim em outubro de 1936, totalizando assim em torno de 10 anos de cangaço. Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Lampião. No cangaço, era conhecido também como Esperança. Frio, sisudo, de poucas palavras, muito cruel. Antônio era perigosíssimo. Começou sua vida no cangaço no ano de 1916, junto com seus irmãos, Livino e Virgulino. Era considerado por Lampião o seu primeiro lugar-tenente, porém perdeu sua vida em uma fatalidade, em fins de 1926 para início de 1927, vitimado por um disparo acidental pelo também cangaceiro Luiz Pedro. Esse fato se deu na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia. Sendo assim, Antônio Ferreira ficou em torno de 10 anos na vida do cangaço. Gostaria de fazer uma observação. Os cangaceiros Cirilo de Ingraça, que morreu no ano de 1935, e seu sobrinho Zé Baiano, que morreu no ano de 1936, poderiam estar nessa lista. Porém, consultando pesquisadores e escritores, alguns livros e arquivos, houve uma grande divergência com relação às datas, então preferi colocar eles à parte. Há quem defenda que Cirilo, Zé Baiano, estiveram presentes no combate da Serra Grande, outros não, e por aí você já tira a confusão. Mas, levando em conta aqueles que acreditam que eles estiveram presentes na Serra Grande e já atuavam no cangaço, Cirilo teria 10 anos de cangaço e Zé Baiano 11. Então fica essa divergência. Tirem as suas próprias conclusões. Mariano Laurindo Granja. Este pernambucano entrou para o cangaço no ano de 1924. Foi um dos cangaceiros que atravessou o Rio São Francisco junto com Lampião, em direção a terras baianas. Nas hostes do cangaço teve duas companheiras, a primeira, Otília, que foi presa, a segunda, Rosinha, que viria a ser morta a mando do próprio Lampião após a morte de Mariano, no ano de 1936. Mariano, que foi chefe de subgrupo de Lampião, teria atuado pelo cangaço em torno de 12 anos. Ângelo Roque da Costa, ou simplesmente Labareda. Esse pernambucano foi um dos cangaceiros mais afamados que já existiu. Labareda foi chefe de subgrupo de Lampião, entrou para o cangaço no ano de 1928. Teve como companheiras na hostes do cangaço as cangaceiras Mariquinha, prima de Maria Bonita, e Osana. Era um dos poucos cangaceiros que tinha coragem de bater de frente com Lampião. O seu bando foi o último a se entregar entre fins de março e início de abril de 1940. Dos chefes de subgrupo de Lampião mais afamado, Labareda foi o único a sobreviver, totalizando, nas hostes do cangaço, em torno de 12 anos. Cristino Gomes da Silva Cleto, ou simplesmente Curisco. Esse alagoano entrou para o cangaço no ano de 1926. Esteve presente no massacre da família Gilo, na fazenda Tapera. Se ausentou por um período do cangaço, mas voltou definitivamente. Logo, ganhou grande fama, ficou conhecido como o Diabo Loiro. Curisco, sem dúvidas, foi o maior chefe de subgrupo de Lampião. Nas hostes do cangaço, teve como mulher a sua fiel companheira, a cangaceira Dadá. Curisco encontrou seu fim em maio de 1940, quando estava paisano, fugindo com a sua companheira Dadá e um casal de cangaceiros. Executado pela volante do tenente Zé Rufino. Soma-se para Curisco, então, neste período, em torno de 14 anos de cangaço. Luiz Pedro, ou Luiz Pedro do Retiro.
Este cangaceiro de Triunfo, Pernambuco, foi o fiel companheiro de Lampião. Entrou para o cangaço em fins do ano de 1923 ou no ano de 1924. Apesar de grande fama e renome, não se considerava um chefe de subgrupo, dizia que era cabra de Lampião, apesar de ter seus próprios cangaceiros. Ficaria marcado após matar acidentalmente o irmão de Lampião, Antônio Ferreira. Nas hostes do cangaço tinha como companheira a cangaceira Neném do Ouro. Luiz Pedro veio perder sua vida junto com o chefe Lampião no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. Existem duas versões para sua morte. Uma que ele conseguiu fugir do cerco, mas teria voltado para cumprir uma promessa que fez a Lampião, e outra que teria voltado para pegar o ouro de Lampião. Soma-se então, entre 14 e 15 anos, o período que o cangaceiro Luiz Pedro atuou no fenômeno social, colocando ele assim como o número 1 de nossa lista. Virgulino Ferreira da Silva, ou simplesmente Lampião, sem dúvidas, o maior expoente da história do cangaço. Junto com seus irmãos, por volta de 1916, teria começado suas ações no mundo do cangaço. De lá, foi uma longa jornada, se tornando assim o rei do fenômeno social. Teve nas hostes do cangaço a sua companheira, Maria de Déia, a Maria Bonita. Comandou a maior horda de cangaceiros de todos os tempos, e assim escreveu seu nome na história. Encontrou seu fim no ano de 1938, em 28 de julho daquele ano. Obviamente que fiz essa lista embasada na era lampiônica, por isso ele não entra na lista do top 10, mas sem dúvidas, ele foi o que ficou mais tempo, somando-se assim em torno de 22, 21 e 20 anos, a divergência entre os pesquisadores. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não esqueçam do like, ele é super importante para nós. Comente aí também o que você achou desta lista. Faltou alguém? Se sim, estamos sujeitos a correções. Mais uma vez, deixo claro que pode haver divergência de opiniões com relação à entrada, morte e entrega dos cangaceiros. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem sabendo, mas Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião saiu de Patos, do caminho fez discurso, já em Santa Maria matou